SEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região. Fone 3224-7113. Acesse www.sebfloripa.com.br. Bem-vindos a este Floripa em Foco com o SEB, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários aqui de Florianópolis e Região. O SEB, o Sindicato dos Bancários, está aqui no Floripa em Foco sempre às terças-feiras, a partir das 4 da tarde, com reapresentação toda terça-feira às 23h30. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez o atual presidente do Sindicato dos Bancários de Florianópolis, o bancário Jacir Zimmer. Bem-vindo, Jacir. Tudo bom? Quase tudo, né, Jacir? Quase tudo. Olá, Silvio. Quero saudar aí a todos os companheiros, senhoras e senhores que acompanham o programa da TV Floripa, também os trabalhadores aqui da TV e os bancários e bancárias que têm tradicionalmente nos acompanhado. A gente sempre, quando participa de um programa aqui nas terças-feiras, invariavelmente a gente tem tido o retorno dos bancários, então é muito comum. Durante a tarde eles não assistem, mas à noite quando chegam em casa, na reprise, normalmente assistem e dão um feedback. Isso é um dado positivo. Isso nos anima a estar aqui no programa. Isso, aqui é o lugar onde a reprise tem mais audiência do que o ao vivo. Quantos dias foi a greve nacional dos bancários, Jacir? Bom, esse ano nós quase batemos o recorde, né? Quando a gente entra numa greve, a gente nunca se programa antecipadamente em relação aos dias da greve. Mas esse ano foi uma greve de 26 dias. 26 dias. Nesses últimos 20 anos, foi a segunda maior greve. Só perdeu para de 2004, que foi de 29 e alguns segmentos 30 dias. Olha, não chegou muito longe, não, hein? Não, foi 2004, 9 anos atrás. 9 anos atrás. Foi uma greve longa que ela acabou sendo decidida naquele momento pelo TST, que ela foi ajuizada pela Contec e daí foi julgada e os trabalhadores voltaram. Essa diferença, ela foi de 26 dias, assim, nos principais setores da categoria. Destacar que ainda tem bancários em greve, no caso aqui o Banrisul ainda está em greve, no Rio Grande do Sul, aqui em Florianópolis. É um banco isolado nesse momento, que não avançou nas questões pontuais, mas 26 dias de greve, uma greve dura, uma greve difícil, uma greve com uma boa participação da categoria, né? E avaliamos com uma greve vitoriosa, não é? Que foi um acordo possível dentro da correlação de força, desse ambiente, da dureza dos bancos, ou seja, esse ambiente que a gente está hoje vivendo no Brasil. Aquela greve de 2004 foi uma greve nacional, uma negociação nacional já? Também, o mesmo modelo atual. Porque é meio recente essa unificação das campanhas salariais. Ela vem, essa unificação nacional da categoria, os primeiros passos que a gente deu foi em 92. 92, então agora completa 21 anos. Que unificou? Que unificou. Mas em 92, não eram todos os bancos que estavam na mesa. Nem todos os bancos estavam nessa mesa nacional. O Banco do Brasil e Caixa não estavam. Eles passaram a partir de 2003. Até então eram bancos regionais, bancos estaduais e bancos privados. O Banco do Brasil e Caixa, eles fizeram parte da mesa nacional a partir de 2003. Então, obviamente, foi todo um processo de construção. Completamos agora, na semana passada, mais precisamente no dia 18, nós assinamos a 21ª Convenção Coletiva Nacional. Dia 18? Dia 18 nós assinamos, que é o resultado da campanha desse ano. Então, já com todos os benefícios, a maioria da categoria já começa a receber seus reflexos agora, essa semana, né? Sim. Então, a gente destaca que essa unidade nacional, ela serve de parâmetro para muitas categorias. Se a gente analisar hoje, comerciários você tem no Brasil todo, metalúrgico você tem no Brasil todo. Né? Tem outras categorias que elas também existem em todos os estados, em praticamente todos os municípios, mas tem uma grande dificuldade de se unificar. Por que o metalúrgico de São Paulo ganha salários diferenciados do metalúrgico de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Joinville, aqui no estado, ou do Norte e Nordeste? Mas isso existe, depende da região, depende do sindicato, existe. Então, quando nós pensamos lá, né, os companheiros que dirigiam o movimento lá na década de 90, final da década de 80 e início de 90, com o surgimento da Contraf, da CUT e as outras centrais que estão nesse campo, nós dizemos, não,
não tem porquê nós, numa mesma categoria, estarmos recebendo direitos diferenciados, salários diferenciados, benefícios diferenciados. Vamos procurar juntar os bancários, essa categoria que é importante nacionalmente. Naquela época, nós estávamos com aproximadamente 700 mil bancários. Né? Hoje tem 500 mil. Ele chegou a cair para 400. Em 9 anos, 200 mil bancários. 200. Não, se você pegar em 2000, em 10 anos, de 90 a 2000, nós perdemos 300 mil postos de trabalho. Que ele chegou, em 2001, 2002, 390 mil bancários. Nesses últimos 10 anos é que, por conta da economia do país, da recuperação econômica, a reorganização de vários setores da economia, o setor que cresceu foi o sistema financeiro. Juntamente, a gente viu a geração de empregos. E o sistema financeiro ganhou muito nesse período. Lucrou muito com esse... Lucra bilhões. Bilhões. Né, e, obviamente, uma parte desse lucro, eles destinam à contratação de mais trabalhadores. Mas nós precisávamos de muito mais. Né? Porque quem está no sistema hoje sofre muito, é muito demandado, tem uma... Assim, ó, era um ponto de pauta, mais concurso, mais postos de trabalho, né? Eu direi que é um ponto de pauta permanente. Permanente. Porque, por mais que a gente chega nesse período histórico, o sistema financeiro tem 500 e pouquinhos mil trabalhadores, mas nós avaliamos que o ideal hoje seria em torno de 600 a 700 mil para atender a demanda. Para quê? Abrir mais agências. Tem muitos municípios pequenos desse Brasil que não tem uma agência bancária, que você só tem um imposto avançado e olhe lá. Uma agência bancária é o primeiro passo para impulsionar o desenvolvimento daquela região. Claro, o dinheiro fica ali, ali. Hoje o aposentado, olha os municípios pequenos hoje do Brasil, eles vivem muito da aposentadoria do cidadão lá, o agricultor aposentado, o salário mínimo, de certa maneira, ganhou um incremento nesses últimos anos. Sim. Se esse cidadão sai do seu município, anda 50, 100 quilômetros para receber aposentadoria, a metade do dinheiro ele já deixa lá. Ele vai lá no mercado, vai lá na loja e compra e volta com a metade do dinheiro. Então, o município perde muito isso. Então, é uma exigência antiga nossa. Infelizmente, a gente não está avançando no ritmo, está avançando, mas não no ritmo desejado. Né? E, além disso, nas cidades e nos municípios onde tem as agências bancárias perfeitamente organizadas, a gente percebe uma sobrecarga muito grande no bancário. Então, se o sistema contratasse mais gente, ele iria permitir que o trabalhador pudesse se organizar melhor, produzir melhor, sem pressão, e produzir mais, buscar mais clientes, fazer mais negócio. Trabalhar mais tranquilamente. Porque o ser humano, trabalhando com tranquilidade, trabalhando dentro de um ambiente organizado, ele produz mais, ele produz de uma forma mais satisfatória. Sim. Infelizmente, os bancos não enxergam isso como um todo. E está sofrendo um estresse violento o bancário hoje, Estresse, pressão, os telespectadores não têm ideia. No ano de 2012... Não é só ar-condicionado, roupa bonitinha. A categoria que mais sofreu com doenças ocupacionais, que são o estresse, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, foram os bancários. A categoria que mais teve afastamento para o INSS. Em 2012. 2012. Inclusive, esse aspecto foi um dos pequenos avanços que nós conseguimos nessa convenção que nós assinamos no dia 18. Ou seja, nós vamos ter um seminário bipartite, onde nós vamos levar técnicos, onde nós vamos levar especialistas, né, para a gente, a partir de um seminário, buscar identificar as causas dos afastamentos, por que acontece isso, o que teria que mudar no ambiente de trabalho, porque isso traz também um impacto muito grande para a Previdência Social. Porque os bancos, o que eles fazem? Eles querem que o trabalhador esteja a 100% do seu nível de produção. Quando ele fica doente, quando esse trabalhador fica doente, se afasta, eles não têm nem aí. Vai para a Previdência. Os mesmos os mesmos que reclamam do serviço público, os mesmos que reclamam do inchaço do Estado, que o Estado não funciona, são os mesmos dependentes do Estado no caso da Previdência. Porque esses trabalhadores empurram os trabalhadores para a Previdência, não arcam com despesa nenhuma, não tem penalização nenhuma. Né? Então nós temos que identificar isso para solucionar esse problema. Nós não podemos conviver ilhas de prosperidade com bolsões de pobreza. Então, tu vê, o sistema financeiro lucra como lucra e os trabalhadores sofrendo. Não é possível. Repete pra gente aí os lucros já anunciados dos bancos para esse ano.
Neste ano de 2013, no primeiro semestre, 6 meses. Os 6 meses, os bancos já tiveram uma rentabilidade superior ao mesmo semestre do ano passado, 2012, na casa dos 20%. Então, eles fecharam o primeiro semestre de 2013 com 30 bilhões de lucro. 30 bilhões. De lucro, não de movimentação. Não, lucro. O Bradesco já publicou agora, nessa semana, mais precisamente ontem, o lucro do terceiro trimestre. O lucro do terceiro trimestre do Bradesco já subiu 7% em relação ao trimestre anterior. Então eles têm assim uma progressão geométrica de lucro. Né? Os bancos devem fechar o ano, nosso cálculo, com 60 bilhões limpinho de lucro. 60 bi, todos os bancos juntos. É o sistema financeiro. E o sistema financeiro no Brasil é o setor que menos paga impostos. Você, o telespectador que é trabalhador da classe média, que está acima daquele teto da Receita Federal, ele paga o imposto de renda na fonte direta, não tem como escapar. Mas banqueiro não tem jeito. Né? Banqueiro sempre acha uma brechinha e tal, é o que menos paga imposto no Brasil. Fora os que falem os bancos, levam à falência, maquiam a contabilidade e fica por isso. Né? Exatamente. Você citou agora há pouco o FETRAF, o que é essa sigla? A FETRAF. CONTRAF é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. É uma confederação nacional que reúne todos os sindicatos do país, filiados a ela e a CUT, né? Que dá em torno de 140 sindicatos. No Brasil, então. No Brasil. Ela representa hoje a CONTRAF, representa em torno de 90% dos bancários. E ela que negocia com os bancos. Ela coordena. Daí o Comando Nacional, daí nós reunimos, com a coordenação da CONTRAF, nós reunimos nacionalmente sindicatos que também são de outras vertentes políticas. Né? Tem outros setores da categoria, que são setores minoritários, mas nós fizemos questão que eles participem do Comando Nacional para dar esse caráter de unidade. E mesmo assim, mesmo com diferenças ideológicas, diferenças políticas, mas o grande desafio é a gente superar as nossas divergências, superar aqueles pequenos pontos que nos afastam, mas superar para nos unificar, para que a gente seja mais forte e enfrentar os bancos. É essa a nossa missão. Jacir Zimmer, presidente do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, aqui no Floripa em Foco do Sindicato dos Bancários, que vai para um breve intervalo e já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. Fone 3224-7113. Acesse www.sebfloripa.com.br. SEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. Fone 3224-7113. Acesse www.sebfloripa.com.br. Floripa em Foco com o Sindicato dos Bancários, nesta semana com o Jacir Zimmer, presidente do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, falando sobre
o fim da greve de 26 dias dos bancários. Ela começou no dia 19 de setembro, né? Começou dia 19 de setembro, foi até o dia 14 de outubro. Isso. E aí teve essa negociação nacional lá em São Paulo e voltou. Nacional, né? Todo assim para que vocês possam entender, Silvio e quem está acompanhando o programa. Nós, na verdade, os bancários já estão se organizando para essa campanha lá desde o mês de junho. Aqui todos os estados fazem os seus fóruns estaduais, os sindicatos fazem os seus fóruns, as suas plenárias, suas assembleias. A pauta de reivindicações. Vão montando a pauta de reivindicações. Daí, no mês de julho, a gente reuniu todas as contribuições dos estados, dos sindicatos, numa grande conferência nacional em São Paulo, em julho. Final de julho, entregamos a pauta, então, para os bancos. Agosto, durante todo o mês de agosto e uma grande parte do mês de setembro, nós ficamos negociando. Ou tentando, né? Nós negociamos, na verdade, ainda tivemos várias negociações, só que as negociações não avançaram satisfatoriamente. O ideal hoje, a pauta da categoria é uma pauta muito enxuta. A pauta que nós apresentamos é uma pauta extremamente exequível. Os bancos poderiam cumpri-la grande parte. Com o pé atrás. Tranquilo, sem grandes percalços, sem grandes conflitos. Acontece que a gente não chegou nesse estágio de maturidade ainda. Não chegamos, porque eu vejo que o que nós reivindicamos? A inflação do período, que é uma coisa automática. 5 pontos alguma coisa. E 5% de aumento real. Para um sistema que tem 20% de ganho real sobre a rentabilidade, sobre o lucro do ano passado, do ano anterior, passar 5% de aumento real de salário não é nada. Mas só que, obviamente, qual é a lógica do banqueiro e da maioria dos empresários do Brasil? Lucrar. A maioria é rentabilidade. A olhar para os acionistas, para os investidores. Os seres humanos, os trabalhadores sempre ficam de segundo plano. Essa é a lógica. Então nós temos que ter uma mudança de mentalidade. O dinheiro está à frente de muitas coisas em muitos setores, né? Tudo. Você falou que estavam pedindo a inflação mais 5% e conseguiu-se quanto? 8,5%? Nós conseguimos a inflação mais 2% sobre todas as verbas salariais e a inflação mais 5%, daí 8,5%, 8,5% sobre o piso, daí diferenciado, não é? Sobre todas as verbas, 8%, que é a inflação mais quase 2%, que dá os 8%, sobre todas as verbas, 8%. O piso de ingresso teve um incremento maior, que foi de 8,5%. Então essa foi a diferenciação. Passou de 1.500 para 1.800. Quase 1.700 por aí. Isso é o piso de salário de entrada, né? De entrada, daí tem mais cesta alimentação, vale alimentação. Ou seja, o salário do bancário hoje ele é composto de 3 grandes eixos. As verbas fixas diretas, indiretas e variáveis. As diretas são as verbas fixas diretas, que são salário, ordenado, essas coisas. As indiretas, a cesta alimentação, os benefícios, vale alimentação, cesta alimentação. E variável, que é a PLR, né, normalmente PPR, programas próprios de remuneração variável. Então, basicamente, esses 3 eixos compõem a remuneração da categoria. Conseguiram esses 8,5%, mas eu acho que o mais interessante é esse seminário bipartite. Nós temos... Quando já tem data? Ou vai ser ficou agora... A ideia é que a gente, ainda esse ano, a gente já comece com seminários, com negociações, né, que envolvem, por exemplo, o impacto das novas tecnologias para o desemprego bancário. De que maneira as novas tecnologias têm contribuído com o desemprego da categoria ou com a inibição dos banqueiros contratar mais gente. Nós vamos reunir também especialistas em um grande fórum, um grande seminário para nós, e temos dito que a informática, a TI, as novas tecnologias, não é problema. Não vieram facilitar a vida, vieram acirrar. Exato, claro, mas só que a gente tem que saber que as novas tecnologias aumentou muito a produção. Certo? Mas só que essa produção que aumentou de uma forma brutal não pode se voltar contra o trabalhador, porque quem incorporou a maior parte dessa rentabilidade que aumentou foi o dono do capital, foi o banqueiro. Então nós queremos discutir com ele o seguinte: tudo bem, nós não podemos mais voltar ao passado. Não existe essa possibilidade de a gente acabar com as novas tecnologias do sistema financeiro. Mas segundo, queremos dialogar que a parte principal do sistema é o ser humano, que opera, que pensa a tecnologia,
que usa a tecnologia em benefício do bem comum, da sociedade. Agora, nós temos que incorporar parte disso, nós temos que ter benefício, a sociedade precisa ter benefício disso. Sim. Não só nós não estamos olhando também uma mudança que beneficie só nós. Como que os setores que estão entrando hoje no mercado, como que essa juventude que chega hoje no mercado pode também ser incorporada e ser um bancário, ter uma perspectiva de carreira, não é? Acreditar na profissão do bancário. Por isso essas mudanças que nós estamos lutando. Não é? Certo. E esse seminário vai ser nacional ou local? Tudo nacionais. Tudo nacional. Tudo nacional. Então, um que discute essa questão das novas tecnologias, outro que eu já mencionei sobre essa questão que envolve a saúde do trabalhador, né? Tudo que envolve as condições do trabalho. Pô, vai ser um trabalho grande, então, nacional. Gigantesco. Vamos reunir, obviamente, técnicos, especialistas. Nós temos, o movimento tem muitos técnicos hoje que discute só essa questão das condições de trabalho, saúde do trabalhador. Já tem muita pesquisa sobre saúde do trabalhador feita aí, né? Muito, isso vai ajudar. E um outro evento também que a gente já ficou acordado, que é rediscutir o formato de PLR. Dentro daqueles 3 eixos que eu já mencionei, que é a remuneração variável, né, que é a PLR. Então nós temos uma regra que ela vem nas suas linhas gerais se repetindo nos últimos anos, nós queremos construir uma regra que seja mais atual, uma regra que dialogue com esse momento histórico. Quando que é a database dos bancários? A database dos bancários é 1º de setembro. 1º de setembro. Sempre no dia 31 de agosto, a convenção coletiva ela vence. É uma convenção que tem validade de 1 ano. Um ano. Então no dia 31 de agosto, ela vence. Então o ideal, e nós nos programamos para isso, o ideal é que sempre no dia 31 de agosto, a gente tenha o acordo formatado, a convenção formatada, para que no dia 1º seja feito a assinatura, seja encaminhada a assinatura do novo instrumento. Nos últimos anos a gente não conseguiu isso. Nós não tivemos prejuízo por isso, tá? Mas nós não conseguimos. Vejam que essa convenção que venceu no dia 1º de setembro, ela só foi renovada no dia 18 de outubro. Então nós ficamos... E nesse prazo, o que acontece? Fica valendo anterior? Está valendo anterior. Fica valendo anterior. O trabalhador não tem nenhum tipo de prejuízo. Mas quando vem é retroativo daí também. Daí vem retroativo as diferenças até com base 1º de setembro. Muito bem. A gente já está chegando no final, Jacir. Antes de chegarmos no Banrisul, e a mídia? Como é que a mídia tradicional, a grande imprensa, tratou a greve dos bancários? Não, como de praxe, não é? A mídia não tem nos tratado bem, assim como o judiciário também não. O judiciário, De uma maneira geral, né? Hoje, quem banca a grande mídia é o poder econômico. Quem se ilude que a mídia fala a verdade deles. A verdade divulga notícias que interessam aos grandes conglomerados que bancam eles. Né? O judiciário, tradicionalmente, também tem tomado posturas contra os trabalhadores. Agora, eu quero aqui fazer uma ressalva, que esse ano ainda é de uma forma muito sutil. A gente viu uma pequena diferença, embora vários bancos conseguiram liminares impedindo de a gente fazer luta, fazer a greve, mas foi menor que os anos anteriores. Tá? Então, muitos juízes aqui da Grande Florianópolis olharam o lado da categoria e não concederam liminares aos bancos. Por outro lado, a mídia, né, apareceu menos também, certo? Ela não apareceu... Teve momentos que ela tentou deixar a categoria numa saia justa, tentando... Jogar a população contra os... jogar a população, tentando pegar possíveis contradições do movimento bancário, do sindicato. Uma contradição. A população viu, e a população de Florianópolis nos conhece, que nós temos uma grande parceria com o MST. Nós sempre participamos da luta ao MST, porque nós somos defensores da reforma agrária. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro, uma mão lava a outra. Tudo é trabalhador. Nós somos partícipes da luta pela reforma urbana, pelo transporte coletivo de qualidade, pela redução de tarifa, pela mobilidade urbana. O MST estava conosco na luta. E a imprensa tentando vender para a população, que era uma contradição, né, tentou explorar isso, mas não tiveram êxito. Então foram esses episódios lamentáveis que aconteceram, mas passou. E botar a velhinha chorando porque não pagou a conta de luz na capa do jornal, né? Isso. Agora a pauta de reivindicação dos bancários eu não vi em jornal. Não. Mas a pauta dos banqueiros, dos grandes empresários. Essa está todo dia. A pauta da indústria, a pauta do comércio, do latifúndio, da mídia, para sugar o governo federal, isso tem sempre. Esses têm a pauta deles. E eles se juntam.
Agora, quando nós bancários nos juntarmos com outros trabalhadores, não é correto, eles questionam. Então veja a contradição. É uma contradição. Para fechar, Jacir, por que o Banrisul está tendo dificuldades em encerrar, fechar a negociação? O Banrisul está com uma pauta própria, não é? Já está garantido para o Banrisul aquele acordo mínimo, que é a Convenção Nacional. Mas nós temos uma pauta própria para o Banrisul, que é o plano de carreira. Inclusive eu toquei com o adesivo do plano de carreira. É uma luta de mais de 15 anos, que a gente está discutindo com as diversas direções. Agora, nos últimos anos, a gente conseguiu dar passos assim de formatar um novo plano, mas ainda falta ajustes desse novo plano. Infelizmente, nós não estamos tendo êxito até agora. Está tendo negociação, as negociações estão acontecendo, mas nós sabemos que as negociações só avançam com pressão, com luta, com cobrança. Então os bancários do Banrisul continuam na greve por um novo plano de carreira. Mas também não deve durar muito, né? Eu tenho a impressão que os banqueiros tentaram ganhar no cansaço, né? Levaram, tanto que foi a segunda maior greve da história. Tentaram... Eles têm essa estratégia, né, de matar no cansaço. O Brasil é um país com uma dimensão continental. A gente sabe que tem várias regiões, tem os grandes conglomerados urbanos que têm uma realidade, os municípios menores já têm outra realidade, eles se aproveitam dessa situação. Mas tá aí o resultado, né? Todo mundo, no fim, satisfeito. Jacir Zimmer, presidente do Sindicato dos Bancários, falando aqui sobre as conquistas dos 26 dias de greve, que começou no dia 19 de setembro e foi até agora em outubro. E no dia 18 agora de outubro foi assinada a Convenção de Trabalho, né, que trouxe melhorias aí, né, significativas para os trabalhadores. Falamos também do tratamento da mídia, né, sobre essa greve dos bancários, desses seminários que deverão ser organizados nacionalmente para discutir as condições de trabalho, a necessidade de contratação, o impacto das saúde ocupacional. Saúde ocupacional. Então, parabéns, né, pelo trabalho desenvolvido aí em prol da categoria dos bancários, né? E foi um prazer conversar. Obrigado. Saudar também os telespectadores e sempre estamos à disposição. E você, telespectador e internauta, obrigado pela audiência e acompanhe esta reprise do Floripa em Foco daqui a pouco a partir das 22 horas na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. Fone 3224-7113. Acesse www.sebfloripa.com.br.